Bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. Reservamos esta edição para destacar as peças marcantes durante o ano de 2021. Segundo o censo de 2017, existem em Moçambique 115 mil crianças com deficiência em idade escolar, mas o país só dispõe de 10 escolas especiais. Devido à escassez de escolas especiais, há alunos que abandonaram a educação porque devem percorrer longas distâncias diariamente. Na peça a seguir, acompanhe o testemunho de famílias de crianças com deficiência que estão fora da escola e veja o que está a acontecer com estas crianças. No país existem cerca de 115 mil crianças com deficiência com idade escolar dos 6 a 14 anos, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística do Censo de 2017. Deste número, existe no país apenas 10 escolas especiais para atender crianças com deficiência. Simão Runco e Anderson Zibia são crianças com idade escolar, mas estão fora do ensino e as mães explicam as razões. Na altura ele tinha 6 anos e eu fui para a escola primária Plana Caniço B. Então encontrei um diretor, eu disse, venha matricular meu filho. Então ele olhou a criança e disse, não há como matricular aqui porque ele só pode frequentar uma escola especial. Já a escola, ele nunca frequentou a escola. Por quê? Porque quando fui para lá, para a escola, para matricular a ele, eles não aceitaram a condição dele. Ele não está a estudar neste momento por causa das condições da escola em que ele tinha que estar. Lá não tem rampa e isso exige com que eu esteja lá. Eu não tenho como porque eu tenho que trabalhar para poder o sustentar. Então, em 2016, quando ele completou 6 anos, preocupei-me em lhe matricular. Fui à mesma escola. Então, lá na mesma escola, eles alegaram que não tinha professores qualificados para poder ler e estudar. Então, depois disso, o próprio diretor aconselhou-me a ir ao ADEMO. Fui matricular o meu filho no ADEMO, na Malhangalena. Estou lá no ADEMO durante 2 anos. 2 anos depois tive que pedir a transferência, porque vi que o problema de ir e voltar não me dava jeito. Então eu acabei deixando o miúdo ficar em casa. As mães desejam um futuro melhor para os seus filhos, mas dizem que o sistema de educação não ajuda, por isso o futuro dos filhos é incerto. Aqui em Taca-2 ele não vai à escola porque a distância é muito longa. A distância é muito longa e não ajuda, não tem como. Eu não tenho como pagar escolar, não tenho condições também para pagar escolar, porque a distância é muito longa mesmo. Eu penso no futuro dele. Não tenho como, porque eu quero muito mesmo que ele vá à escola, porque ele também gosta de estudar, gosta de escrever. Já o meu maior sonho mesmo é ver ele a frequentar uma escola, para o futuro dele também. Está numa situação incerta, mas não porque eu, a mãe, quero. Está numa situação incerta porque a nossa educação também não ajuda no nosso país. Lei 6/1992, de 6 de maio, a Lei do Sistema Nacional de Educação. Este aborda sobre os diversos níveis de escolarização, bem como a sua estrutura e organização. E sublinha ainda que a educação é um direito e dever de todos os cidadãos. A necessidade de integração de alunos com deficiência e dentro das escolas regulares. Segundo Célia Claudina e Cantol Ponja, da RECAC e FAMOD, respectivamente, esta lei não está a ser implementada, sendo assim, são violados os direitos das crianças com deficiência. Penso que a questão da realização dos direitos da criança com deficiência em particular tem que ser olhado de uma forma holística, ou seja, toda a sociedade é chamada à responsabilidade para a implementação desses direitos. Temos problemas seríssimos das famílias que não levam as crianças às escolas com o pretexto de estarem a proteger, mas, na verdade, estão de alguma forma a violar
os direitos desta criança. É uma violação o não ter acesso à educação para as crianças. O artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que Moçambique ratificou, tem lá aquilo que são as responsabilidades do Estado. Aquelas responsabilidades não têm que ficar na boca do Estado, não tem que ficar na boca do Ministério, tem que ser operacionalizado. Para Cantolo Ponja, presidente do FAMOD, Fórum das Associações Moçambicanas da Pessoa com Deficiência, não basta ter a estratégia de educação inclusiva, é necessário que as associações de pessoas com deficiência sejam incluídas para monitorar a sua implementação. Das crianças, quando atingem os 6 anos, têm direito a acesso à escola, não é? O que não está a acontecer para muitas crianças com deficiência, devido às barreiras que existem na sociedade, mas principalmente ao nível das unidades escolares. Isso não está a acontecer. Por isso que as pessoas com deficiência ficam retardados devido ao próprio sistema do Ministério da Educação. A Estratégia de Educação Inclusiva 2020-2029 prevê que todas as escolas regulares integram crianças com deficiência e a escola primária 1 de junho na cidade de Maputo é exemplo disso. Estamos a dizer que todo aluno tem direito à educação. Não fizemos distinção de ninguém. É deficiente, não é deficiente, tem direito à educação. A escola está preparada. Temos rampas em todas as escolas. Temos rampas nas casas de banho, nos gabinetes, temos rampas. Agora, em relação à parte da preparação dos professores, temos uma mínima capacitação, no sentido de todo aluno ser recebido na escola. Não deve haver nenhuma discriminação. Agora, capacitação para tratar cada tipo de deficiência, aí temos uma pequena lacuna. Mas todo aluno que chega à escola é recebido. Vânia Admira frequenta a 5ª classe na escola primária Solidariedade e vive no bairro de Spamanini, na cidade de Maputo. Ela conta como tem sido o dilema do transporte. Vivo no bairro de Spamanini e quando venho para aqui na escola sem bengala, às vezes encontro alguns colegas, vão comigo até aqui na escola, me deixam na minha sala. Eu caminho pelo passeio até ali no parque, quando às vezes encontro alguns tios que vendem máscaras, sei lá o que, peço para eles me ajudarem a apanhar chapa e peço para o cobrador me fazer atravessar. Gostaria que o governo nos desse pautas, bengalas, máquinas, computadores, gravadores, para o bem do nosso ensino. Carlos Maziv e Clevem da Silva tiveram a deficiência após 6 anos de idade. Eles contam que antes de iniciar o ensino aprendem a mobilidade e o braille com professores. Mesmo assim, enfrentam dificuldades. Eu nasci a ver. Eu nasci a ver. Depois, a deficiência foi com 6 anos de idade. Depois, me transferiram para Beira. Depois, estudei lá 6 anos. Depois, vim aqui em Maputo agora, que é 2021. Não, ainda não tive bengala. Como eu, quando vou num sítio, pego logo a decoro. Assim, habituar, assim, como aqui. Já conheço todo o centro. 6 anos eu via bem, só que aconteceu um descuido de cair. Comecei a perder visão aos poucos.
Eu aprendi a usar a bengala com base nos ensinamentos da professora Cita. Eu, neste momento, não tenho bengala, mas preciso de uma bengala para ajudar a minha mobilidade. Rosita Maló, professora de Braille, instrutora da mobilidade na CAM na cidade de Maputo, explica como deve ser a mobilidade para alunos com deficiência visual. A CAM, quando recebe essas crianças ainda em idade escolar, primeira coisa, eles apoiam a criança. Primeiro, procuramos saber dos pais se a criança já tinha estudado ou não. Se os pais disserem que não, nós começamos no preparatório, chamamos assim. É preparatório para o ingresso à escola. Ensinamos a criança a grafia braille, depois é que integramos ela na escola. Porque bengala não ocupa lugar de olho. Bengala é só para ajudar a descobrir obstáculos. Então, se um aluno usa bengala, é mais fácil descobrir obstáculos na rua, assim como em casa. Porque bengala não é só para ser usada na rua, em casa também, para começar. Pois é, há muitas convenções sobre as pessoas com deficiência, mas poucas estão a ser implementadas. Vamos a uma breve pausa e até já. Olá, bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. Esta edição é reservada aos momentos que marcaram o ano 2021. A língua de sinais de Moçambique é a principal forma de comunicação usada por surdos. Ela obedece a uma gramática própria, sendo que cada sinal tem um correspondente na língua portuguesa. Porém, nem todos os surdos moçambicanos conhecem a língua de sinais moçambicana. Estranho, mas é isso. O que acontece é que a língua de sinais é aprendida na escola especial ou adquirida num ambiente em que ela seja usada. Ou seja, se um surdo não frequentar uma escola especial ou não tiver exposição a ambiente em que se usa a língua de sinais, ele apenas vai usar os gestos que podem não ser entendidos por outros surdos. E você, aí em casa? Como faria para comunicar com um surdo? Está sem resposta, não é? Então acompanhe a reportagem a seguir e veja a experiência de famílias com pessoas surdas. Persistem desafios na comunicação entre surdos e seus parentes em Moçambique. O que acontece é que depois de ter um filho surdo, os pais ficam confusos e limitados, o que cria muitas barreiras. Entretanto, aprender a língua de sinais é uma das melhores alternativas para ultrapassar estes problemas e garantir uma boa comunicação com os seus filhos. Vamos acompanhar a história de uma família que não conhece a língua de sinais, mas convive com uma pessoa surda. Pode contar-nos como tem sido a comunicação com a sua filha surda? Isso custou-nos muito, porque era pela primeira vez ter uma criança surda. Custou mesmo muito para nós, mas acabamos habituamos de falar com ela. Para se comunicar com ela, às vezes é um pouco difícil, nem tudo eu sei falar com ela, mas algumas coisas consigo falar com ela, sim. Já pensou em aprender a língua de sinais? Sim, de outra vez, uma vez fui, só que não é lá muito, lá na escola do Arco-Íris. Fui, só que eu lá sempre não tinha tempo de ir para lá sempre. Não sei se eram nas terras. Há dias que eu não ia porque não tinha tempo. Mas cheguei a aprender poucas coisas. Sim, já pensei em aprender a língua de sinais para poder me comunicar melhor com ela. O que levou a aprender a língua de sinais? Foi difícil,
porque nem sou natural daqui de Maputo, sou de Vilanculo, Inhambane. Então, quando começou a doença da malária, até chegar a fim de desligar a audição do meu filho, então levei ele para cá. Chegando aqui, foi no hospital nos princípios, então voltamos, ficamos lá e vinhamos para cá em 3 meses para fazer o controle. Então lá entreguei ele numa escolinha, enquanto ainda tinha 5 anos. Então ficou lá na escolinha há 2 anos e que não saía e ficava. Os outros sempre tinham que sair para começar a andar a primeira classe. Ele ficava sempre na pré. Então é ali onde fui motivado por ver que aqui não vai sair, porque nesse tempo nem a escola inclusiva era antes de começar. Então, como vinha sempre para cá para o controle, então consegui algumas informações sobre escola especial. É quando começamos já a mudar, vindo aqui matricular ele na escola especial número 1, saindo com guia do hospital. Então, chegando lá, a comunicação sempre é que nos motivou, porque era língua gestual, ali é a língua de sinais. Então, sempre a língua gestual, quando comunica, sempre há uma coisa que você vai terminar, vai ter que colocar barreira. Não vão saber tudo, porque não são todos que têm sinais. Então, lá na escola especial, houve um projeto de ensinar os pais ou qualquer familiar da pessoa surda em casa. Numa casa tinha que haver um membro. Então, é quando eu fui com aquela garra mesmo. Logo nos primeiros dias, foram 1 mês quase aquilo. Então, é quando comecei a aprender a língua de sinais, que tinha que trazer aquela língua de sinal também para casa. Que até hoje em dia, há crianças, a mãe, tem sinalizando um pouco por causa dessa iniciativa ali. O que mudou na vida da família depois de ter aprendido a língua de sinais? Falar algo para ele e mandar alguma coisa. Dar a educação da casa, a educação da casa, que é mais importante antes da escola. E tiver TPC na escola para se fazermos junto, era tão difícil. Era tão muitíssimo difícil. Então, quando eu aprendi língua de sinais, e começando por a escola especial número 1, aumentamos mais no projeto da MOFAS, aquilo já é onde fui ver de que, mas na verdade é importante aprender uma língua. E ele também tenta ensinar a sinalização, que é uma básica da família. Muitas famílias de pessoas surdas não conhecem a língua de sinais, o que torna a comunicação difícil. Quais são os principais constrangimentos que levam as famílias de pessoas surdas a não aprenderem a língua de sinais? Como associação de familiares e amigos surdos, o que leva as famílias a não aprender a língua de sinais é devido, primeiro, à fraca formação de profissionais em língua de sinais e também a falta de espaço para as pessoas ocorrerem lá, se dirigirem para essas instituições e aprender a língua de sinais. Antes, tínhamos o Colégio Arco-Íris, que, desculpe uma publicidade, mas é real. O Colégio Arco-Íris tinha aberto um espaço para a associação receber as pessoas, quem quisesse
aprender a língua de sinais, mas agora já estamos impedidos de dar continuidade a esta formação para os pais, principalmente para os pais, que tínhamos 3 vezes por semana, incluindo o sábado, e agora já não temos mais essa possibilidade, porque o coronavírus veio também a interferir no nosso trabalho. Como a Mofas, como estão a incentivar as famílias a aprenderem a língua de sinais? Hoje incentivamos os pais e os seus familiares, pais encarregados de educação, a aprenderem a língua de sinais através dos próprios filhos. Os filhos conhecem os sinais e os pais devem desenvolver estas habilidades com os seus filhos. E também temos alguns membros da associação que dão cursos na Escola Especial número 1. Portanto, dão as bases para os pais aprenderem a comunicar com estas crianças surdas. Onde as pessoas podem aprender a língua de sinais? E é bom que comecem a aprender a partir de casa. A Associação dos Familiares tem incentivado aos pais nesse sentido de aprenderem com os próprios filhos, têm que desenvolver essas habilidades. Não é para ficar, porque o meu filho é surdo. Normalmente dizem que a criança surda não fala. E temos tido vários debates em relação a esta questão. A pessoa surda não é porque não fala, e para toda a sociedade. Quero dizer o seguinte, a pessoa surda tem a sua forma de comunicar, que é através da língua de sinais. A pessoa não é surda muda. Muita gente comete este erro de dizer que é surdo muda. Muda é aquele que não fala. A pessoa surda, ela comunica. Ela transmite o seu sentimento. Um sentimento de alegria, sentimento de tristeza, sentimento, sei lá, em vários espaços, em várias partes da sua vida. Então, ele comunica. 14 em cada 100 mulheres foram casadas ou estiveram numa união antes dos 15 anos de idade em Moçambique, revela o Inquérito Demográfico de Saúde 2011. Cremilde faz parte desta estatística. Nascida na província de Gaza, ela teve pouco acesso à educação. Cremilde gostava de ter uma vida saudável, mas a saga do casamento prematuro tirou-lhe o sonho. Hoje é mãe de 3 filhos e vive com seu marido, que também teve pouco acesso à educação. O que te levou a casar com a idade que tinhas? Não me encaminharam bem. Depois de casares, o que é que mudou na tua vida? Não sei, porque eu ainda era criança. Embora ela seja mais velha, não sei em que condições vivia com a família, porque éramos todos crianças. Com que idade deixaste de estudar e em que classe? Na 3ª classe. Por que é que deixaste de estudar? Deixei de estudar por falta de condições. Como tu e o teu marido fazem para viverem? Não faço nada, senão pequenos trabalhos quando me chamam para limpar machambas. Se tivesses de escolher hoje entre casar com a idade que tinhas e não casar, o que escolherias e porquê? Sou transportador de carga. Uso o carrinho de mão. Se não estivesses casada, o que gostarias de fazer?
Eu queria ter casado com 20 anos. De acordo com dados da Unicef, em parceria com FUNOAP, pouco mais de 14 em cada 100 raparigas entre 20 e 24 anos de idade casaram antes dos 15 anos. E pouco mais de 48 em cada 100 casaram antes dos 18 anos de idade. As províncias do norte do país registram as maiores taxas de casamentos prematuros. O que é casamento prematuro? Prematuro é uma situação que tem acontecido, né, no nosso país, tanto em outros países, né, em que as meninas, adolescentes ou crianças mesmo são submetidas a casar antes da hora, né, antes do tempo. Casamento prematuro não é aconselhável para uma pessoa criança. Tem uma pessoa a crescer, depois de crescer, escolher o que ela quer. Porque quando não for assim, ela vai apanhar grávida antes de crescer. Já tem que eles crescer e estudar. Ela escolher o que é que ele vai ser dela. Tá sabendo? Já é a minha opinião. Casamento prematuro traz muitas consequências. Uma das consequências é abandono de estudo. E a outra tem a ver com a baixa mesmo em termos da escolaridade. E a outra consequência pode trazer o quê? Um nível mais alto de analfabetismo. É criança, tem os seus, talvez, vamos lá, 14, 15 anos de idade. E nessa fase não é possível a pessoa parar, casar, porque é uma vida perdida. Então, penso eu que casamento prematuro seria isso, interromper uma fase da adolescência a uma criança que devia continuar com seus estudos ou futuramente também conseguir trabalhar. Mas é outra questão. Quais são as consequências do casamento prematuro? Tem que ela estudar, se sabendo que vai para o lar, é para ir fazer o quê? Estás a ver? Na minha opinião, deixa isso acontecer. Porque uma criança tem que lhe deixar a crescer, ver o que ela quer. Porque quando ele chega já no lar, ainda é criança, também quer brincar, aquela coisa de criança, porque ele não brincou, diretamente foi para o lar. Já não é aconselhável. Tem que deixar a criança estudar, confirmar aquilo que ela quer. Depois é o casamento, quando depois do estudo, quando ela já estivesse crescida. As crianças, principalmente mulheres, meninas, né, interrompem a escola e casam muito cedo, antes de estarem mesmo preparadas para serem mães, para ter filho. E isso implica muito no futuro das crianças. E nós sabemos que a criança ela tem direito de estudar. As consequências podem trazer a essas raparigas que casam prematuramente o fato delas não conseguirem realizar os seus sonhos. Vamos lá supor que ela casa-se com um indivíduo, ela tem 15, alguém casa com 35, 40, por aí, ou 50 anos. Essa pessoa está a interromper muita coisa dela. Ela não pode, tem que parar de estudar para atender a criança, tem que parar de estudar para atender o lar, para parar de estudar para atender o marido. Dados do Inquérito Demográfico de Saúde 2011 revelam que Moçambique tem uma das mais elevadas taxas de casamento prematuro do mundo. Além de problemas de saúde, o casamento prematuro é também responsável pelo abandono escolar da rapariga, o que aumenta a sua vulnerabilidade e contribui para a violência baseada no gênero. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de língua de sinais moçambicana. Casamento. Casamento prematuro. Gravidez precoce. Vamos repetir. Casamento. Casamento prematuro. Gravidez precoce. Não se esqueça de exercitar em casa. Até a próxima aula.
Estas foram as últimas imagens do programa da TV Surdo de hoje. Nós voltamos daqui a 7 dias.